Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o estudo de número 18, relacionado ao livro A Gênese, publicado por Allan Kardec. E estamos estudando o capítulo 6, Uranografia Geral. Vamos dar sequência hoje em mais alguns itens do capítulo e espero que você esteja atento e gostando deste estudo. Nós estamos tentando realizá-lo da maneira mais fácil possível, muito embora este capítulo ele avança num tipo de estudos que nós não estamos muito familiarizados com ele, mas que faz parte do nosso aprendizado, faz parte dos nossos avanços aí, enquanto espíritos tentando entender como funciona a casa do Pai, dentro daquilo que nos é possível, dentro da nossa condição psicológica, dentro da nossa estrutura emocional. Então, vamos dar sequência ao estudo de hoje, que seria o estudo de número 18, né? Aí está ele, né? Estudo 18, da Gênese e Uranografia Geral, que estamos estudando, né? Espaço e o tempo, já falamos, a matéria. Hoje vamos entrar em leis e forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais de tudo isso. Vamos estudar hoje dos itens 17 ao item 23. Então, começaremos com a criação universal. Vamos lá ver o que Kardec propõe nesse subitem, né? Após estar estabelecido, tanto quanto seja nossa tendência sobre a fonte oculta de onde provém os mundos, como as gotas de água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e seus desdobramentos seriados. Então, ele vai ainda colocar, olha, a matéria cósmica primitiva, nós já estudamos sobre isso, né? Que é o fluido cósmico universal, continha todos os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo que desenrolam suas magnificências perante a eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira progenitora, e o que é mais, a geratriz eterna. Não tem, pois, desaparecido essa substância da qual provém as esferas siderais, não está, pois, morta esta potência, porque ela dá ainda incessantemente a claridade às novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se põem ao lado do livro eterno. Então, Allan Kardec faz de novo uma apologia ao fluido cósmico universal, que é de onde promana toda a matéria, todas as energias, todas as forças, né? Então, tudo vem do fluido cósmico universal. Segundo consta, Deus cria o espírito e o fluido cósmico universal. O espírito vai evoluir para chegar à perfeição e o fluido cósmico vai gerar matérias e forças para dar sustentação à evolução do espírito, né? Então, eles um dia se confundem, né? E o espírito vira essa potência divina. Tá bom? Então, é isso que Kardec coloca no início deste estudo. E dando sequência ao estudo, aqui está, gente, um átomo. Olha que coisa bonita. Ele tem um núcleo, né? E tem os elétrons girando em torno desse núcleo. Esse núcleo tem partículas, prótons e nêutrons, e tem os elétrons, que são essas partículas soltas aí, girando em torno do núcleo. Isso aí é a origem. Tá? O sistema solar, ele funciona mais ou menos assim. Você tem o Sol, né, a estrela, propriamente dita, e os planetas que giram em torno dela. Então, o que está dentro está fora. O que é pequeno é a mesma coisa do que é grande. Tá bem? Então, isso é o início, isso é a potência da criação. Tudo vai seguir a este padrão. Quem sabe um dia a gente estuda sobre os padrões do universo, os sólidos platônicos, né?
que é um estudo muito avançado e muito interessante de entender a padronização da natureza. Então, o universo é um holograma onde a menor parte é idêntica à maior parte. Assim é a criação de Deus. Assim é que ele constitui. Pelo menos nesse nosso universo a gente estuda isso. Ou, mais futuramente, né, em outros ângulos do universo, quem sabe a gente estuda outras coisas também. Tá? Por isso que nós somos convidados a avançar nos estudos. O item 18. Olha, este fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo segundo sua condição. Inicialmente no estado latente que dormita lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou outra, porque é bem de outros reinos naturais dos quais vós não suponhais sequer a existência, sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. Nós estamos estudando aqui, gente, informações que nos foram passadas pelo espírito Galileu através do médium Camille Flammarion. Né? Nós sabemos que esse capítulo é todo assim. É uma informação de um espírito desencarnado que ligado, né, ao estudo da astronomia. Então ele faz essas colocações. Então tudo parte do sistema do fluido cósmico universal, tudo é uma variação dele, aquilo que nós já podemos entender e aquilo que nós ainda não podemos entender. Então, enquanto ele está lá quietinho, não acontece nada. Mexeu com ele, cria forças que vão gerar agrupamentos atômicos moleculares que vão gerar substâncias. Então, assim funciona tudo isso. Então, é um avanço. Tá? O espiritismo, eu fico pensando, né, pessoas que acham que espiritismo é magia, né, que é fazer macumba, sei lá, umas coisas estranhas assim, né? Tá aí, espiritismo. Eu convido a quem não acha que espiritismo é macumba, né, para vir estudar isso aqui. Não tem problema nenhum, vem estudar conosco. Você tem o espiritismo teórico e o espiritismo prático. O prático é a manifestação mediúnica. Aí sim, nós temos as manifestações dos espíritos, mas num nível e numa educação mediúnica suficiente, capaz de gerar bons resultados. O espiritismo tem a parte teórica, que é isso que nós estamos estudando, ciência, filosofia, teologia, e essa parte prática, que é a ação dos espíritos sobre a matéria, né? E, inclusive, utilizando as condições psíquicas dos médiums, pessoas que têm essa percepção de ouvir e de transmitir o que o espírito quer dizer, o espírito desencarnado. Então, é um estudo, minha gente, é uma sequência, sabe? Eu convido mesmo a você a estudar o espiritismo, porque o espiritismo ele foi é muito mal interpretado por uma grande parcela de pessoas que não o conhecem. Então, o classificam como alguma coisa relacionada ao mal, que faz o mal. Não, o espiritismo não é nada disso. O espiritismo é uma doutrina vinda do plano espiritual e adaptando-se à Terra à medida que a ciência também corrobora os ensinos espíritas. Então, nós estamos convidando você a aprofundar no espiritismo, a estudar espiritismo, para que você tenha uma noção exata do que seja esse estudo. Né? Aí está, gente, a transformação do fluido cósmico universal. Então, ele é um fluido que vai modificando, e gera uma estrela. Tá certo? A gente colocou essa imagem só para você ter uma ideia, né, das transformações do fluido cósmico universal. Seria isso. Então, você vai mexendo nesse caldo aí, e esse caldo vai produzindo coisas, vai produzindo pequenas estruturas, até que se produz uma estrela. Tá bom? Então, essa é a variação do fluido cósmico universal. Você põe 2 canecas de leite numa vasilha. É leite, é líquido, não é isso? Depois você põe farinha de trigo e vai mexendo, vai engrossando o caldo, né?
Depois você coloca lá mais algumas outras substâncias, vai dando sabor, vai dando cor, e no final sai um doce, que é um sólido. Entendeu o que é? É a mesma coisa. Então você vai modificando a estrutura do fluido como agora. Quem faz isso? Espíritos superiores, espíritos com total condição de fazer isso, de entender isso. Nós chegaremos lá, eu, você, todos nós, gente, todos nós chegaremos a esse ponto. Todos nós. Assim como nós somos capazes de fazer de duas canecas de leite um doce sólido, não somos capazes? Somos. Os primitivos faziam isso? Não, eles não sabiam. Eles foram aprendendo até chegar ao nosso ponto de a gente saber fazer. E assim também, nós não sabemos lidar com o fluido cósmico universal lá na origem, mas entendemos que ele vai sendo transformado. Para eu fazer o doce de leite, eu impregnei o quê? A força do fogo, não é isso? A força motriz da minha mão mexendo ali. Então, a mesma coisa, o fluido cósmico precisa das forças para que ele se transforme. Não tem dúvida, gente. É tudo muito claro. Você faz isso na sua casa. Não é? Você modifica as coisas na sua cozinha. Você modifica as coisas na sua carpintaria. Você pega lá um pedaço de madeira, outro pedaço, você faz um monte de coisa que você quiser. Faz um oráculo, faz, sei lá, uma mesa, põe ferro nela, põe alumínio. É isso. Nós estamos ensaiando aqui os grandes feitos do futuro que vamos participar. Né? Item 18. Tá? As moléculas do mineral têm sua carga dessa vida, tal como a semente ou embrião, e se grupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem o indivíduo. Importa consideravelmente penetrar-se dessa noção que a matéria cósmica primitiva era revestida não apenas de leis que garantem a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma as gerações espontâneas sobre cada mundo. À medida que se manifestam as condições de existência sucessiva dos seres e quando soa a hora da aparição dos meninos da vida de acordo com o período criador. Então, tudo tem que ter uma estrutura, né? Tudo tem que ter possibilidades, né? Um princípio, e tem que ter ação, tanto das forças quanto do tempo. Nós já não estudamos tempo. Então, por exemplo, para eu fazer uma casa, eu demoro o quê? 1 ano. Então, eu demoro um tempo. Mas eu tenho que aplicar forças naquelas matérias primitivas que estão lá para eu fazer a casa. Areia, saibro, cimento, tijolo, lajota, essas coisas. Telhas, né? Então, meu amigo, nós estamos fazendo isso o tempo todo. Não tem nada de errado, não tem nada de difícil. É só você juntar as ideias. Olha, então, se eu faço aqui desse jeito, no fluido cósmico é a mesma coisa. Só que lá eu não vou fazer uma casa, eu vou fazer uma galáxia, eu vou fazer um sistema solar, sabe? Que vai atender a uma necessidade de evolução de seres. Então, esses são os co-criadores em grau maior, que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. Aqueles espíritos que já conseguem agir sobre o fluido cósmico universal e transformá-lo em nebulosas que vão gerar sóis, né? Estrelas, em galáxias, em supergaláxias, em sistemas solares. É isso que nós vivemos. Então, nós estamos aprendendo. Então, meu amigo, deixa essa coisa de que eu não perdoo para lá, sabe? Essa coisa de violência, de vingança, larga isso para lá. Isso aí é tão ínfimo que você está perdendo a grande chance de entender a casa do seu pai, que é Deus. Ligue-se a ele, é bem mais interessante do que ficar com picuinhas com seu semelhante. Seu semelhante também tem dificuldades, sabe? Ele tem muitos problemas, assim como você também tem. Então nós temos que nos juntar no amai-vos uns aos outros, que Jesus disse, para a gente poder se ajudar mutuamente, tá? O crescimento é de todos, né? Não é só de um, não. Olha as variações da matéria aqui.
através dessas forças aplicadas no fluido cósmico universal. Tá? Criação universal. Assim se efetua a criação universal. É, pois, verdadeiro dizer que as operações da natureza, sendo a expressão da vontade divina, Deus tem sempre criado, criado sem cessar e criará sempre. Então, aqui está, você tem, né, uma coisa surgindo aqui numa superfície, né? Como a gente vê o sol surgindo de manhã na pedra do mar, a lua à noite. Aqui dá a impressão que é uma outra situação, um outro corpo, não é isso? Então, nós estamos nesse momento de entender a criação de Deus, expandir a nossa mente para entendermos a criação de Deus. Está vendo como que é importante você se interessar por isso? Esse é o livro A Gênese, gente. Eu fico encantado com o Espiritismo por causa disso. O quanto que ele nos amplia a visão. Né? E, na sequência, no item 19, né? Até então nós temos atravessado sob o silêncio o mundo espiritual, que também faz parte da criação e executa suas distinções segundo as augustas prescrições do mestre. Eu quero colocar aqui uma coisa para você. Até aqui, até a chegada do Espiritismo, a gente só sabia da vida no plano físico. Né? Os séculos, as histórias, né? Suméria, Grécia, Egito, né? Aí vem os continentes, vem Roma, vem toda a estrutura da Europa, aqui na América, a gente sabia disso. O estudioso estudava isso. Estuda isso, né? Agora, com a chegada do Espiritismo, abre uma outra janela. Existe o plano espiritual. Quem assistiu aí os filmes Nosso Lar 1 e 2, perceberam, né, que tem o plano espiritual, que é o plano superior ao plano físico, fora do plano físico, onde os espíritos vivem fora do corpo físico. Terminou a vida no corpo físico, pelo fenômeno do desencarne, então os espíritos se libertam do corpo físico e vai para o plano espiritual. E lá tem uma vida efusiva, brilhante, ou não, vai depender de cada criatura. Ainda que na Terra, nós temos possibilidade de ter uma vida densa lá no mundo espiritual, umbralina, né? Mas nos mundos superiores não, é tudo muito fluido. Então, o sujeito desencarna, ele vai para o mundo espiritual, para uma outra dimensão, e leva a continuar a vida dele. Só que com bastante diferença da Terra. Aqui ele vai cozinhar na panela de pedra, ele vai cozinhar no fogão, ele vai andar de ônibus,